Bom, vamos lá para a correção da prova da UERJ de 2021. Provinha específica 2021, não, 2011. 2021 nem teve prova específica, né? 2011, na verdade. Vamos corrigir a prova de 2011. Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso quadrinho de anotações. Então, a provinha de 2011. Então, vamos fazer aqui agora a primeira questão da prova. Considere a tabela a seguir, no qual são apresentadas algumas propriedades dos radioisótopos, um do polônio e um do rádio. Então, o UERJ adora esses dois elementos aí, polônio e rádio, eu quero algumas vezes na prova. Um tempo atrás, a primeira questão sempre vi uma questãozinha de radioatividade, depois foi mudando um pouco. Então, tem o radioisótopo polônio, 208, o rádio, 224. Foi dada a meia-vida e partícula emitida, né, alfa e beta. Então, em um experimento, duas amostras de massas diferentes, uma de polônio e outra de rádio, foram mantidas em um recipiente por 12 anos. Ao final desse período, verificou-se que a massa de cada um dos radioisótopos era igual a 50. Então, a massa de cada um era 50. Então, a gente partiu de uma massa inicial, né, eu vou chamar aqui de M inicial do polônio e M inicial do rádio. E nós temos a massa final de polônio e a massa final de rádio. Então, no período de 12 anos, para o rádio se passaram 2 meias-vidas. Então, a massa final aqui é de 50 miligramas e a massa final aqui também é de 50 miligramas. Só que para o rádio, né, passaram-se 2 meias-vidas. Então, aqui eu vou ter um M0 dividido por 2, o M0 do rádio. Depois eu vou ter o M0 do rádio, que é a massa final. Então, foram 2 meias-vidas, sacou? Então, na verdade, esse 50 aqui, ó, como a gente pode calcular a massa final do rádio, é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a quantidade de meias-vidas que se passaram. No caso do rádio, foram 2 meias-vidas. Beleza? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque ele quer que você calcule a massa total em miligramas de radioisótopos presentes no início do experimento. Então, tem que saber a massa inicial de cada um. Então, aqui eu vou calcular a massa inicial do rádio, que vai ser a massa inicial do rádio, vai ser igual a massa final, que é 50, vezes 2 ao quadrado, que é 4. Então, a massa inicial do rádio vai ser igual a 200 miligramas. Perfeito? Agora, o polônio, como a meia-vida dele é mais curta, né? Passaram-se 3 meia-vidas. Então, o polônio a gente vai dividir ele pela metade uma vez. Tá? Então, aqui eu divido pela metade. Depois eu vou dividir pela metade de novo. E aí eu vou chegar até a meia-vida dele, né? Aqui eu pego essa massa aqui, isso aqui não é massa inicial mais. Aqui eu vou dividir por 4, né? Vou botar aqui por 4. Aqui vai dividir por 4. E aqui, na verdade, essa massa que a gente tem, ela foi dividida por 8. Perfeito? Porque se passaram 3 meias-vidas. Então, essa aqui do rádio, na verdade, essa massa aqui, ela estava dividida por 4. Então, agora, para o polônio, a gente vai fazer algo parecido. A massa final do polônio é a massa inicial do polônio dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. Nesse caso, foram 3 meias-vidas. Então, o polônio, como a massa final dele é de 50, eu vou pegar 50 e multiplicar por 8. Então, isso vai me dar a massa inicial do polônio, que vai ser de 400, não é isso? A massa inicial do polônio vai ser igual a 400 miligramas. Perfeito? Então, 400 miligramas é a massa inicial de polônio. Então, a gente tem aí a massa total do início do experimento, que ele quer, né? A massa total vai ser igual a... Eu fiz aqui alguma conta errada, peraí.
2 elevado a 4, não. 200. Fiz alguma conta errada aqui. 1, 2, 3. Se passaram 4 meia-vidas, na verdade. Eu fiz errado aqui a conta. Na verdade, o do Polônio foram 4 meia-vidas. Eu sabia que essa conta aqui não estava certa. Na verdade, o Polônio, a gente dividiu ele por... Aqui, na verdade, porque ele tem 3, né? São 12 anos, então são 4 meia-vidas. Então eu vou dividir a massa inicial aqui por 8. Depois eu divido a massa inicial por 16, na verdade. Aí que a gente tem a massa final, que é igual a 50. Então aqui é 2 elevado a quarta, né? Eu tinha feito errado aqui. Então vai ser 50 vezes 16, não é isso? Isso dá 800 miligramas. Então a massa total dos dois radioisótopos vai ser de 1000 miligramas, ou seja, 1 grama, né? 1 grama, na verdade. Então eu tinha feito errado aqui. Era muito melhor ter feito de outro jeito, mas eu queria mostrar a quantidade de meia-vidas, né? Acabei que eu pulei uma meia-vida, engoli uma meia-vida do Polônio. Então, na verdade, o Polônio ele tem 4, eles passaram 4 meia-vidas, não 3. Então aqui foram dividiu por 2, dividiu por 4, dividiu por 8 e no final dividiu por 16. Então, na verdade, aqui a gente tem essa massa. Escreva também os símbolos dos elementos químicos formados no decaimento de cada um deles. Então, no decaimento de cada um deles, a gente vai ter, né, um emite, né, o rádio, ele emite partícula alfa. Então, a gente vai botar aqui o rádio. Um valor de massa ele deu 224, o rádio. E o número atômico do rádio, a gente vai na tabela periódica, vale 88. Então, ele emite uma partícula beta e aí ele vai gerar um elemento químico que a gente inicialmente chama de X e a gente faz o balanço de massa. X vai ter 224 e o número atômico de X tem que ser um número a mais do que o número atômico do rádio, porque quando emite uma partícula beta, o número atômico aumenta em 1 unidade. E esse cara aqui é o actínio. Então ele pede, escreva também os símbolos dos elementos. Então os símbolos dos elementos vai ser o actínio, AC. E para o polônio, né, para o emissor polônio, ele emite partícula alfa. Então o polônio, ao emitir partícula alfa, lembrando que alfa é igual o átomo de hélio, né, 4,2. Então o polônio ele deu o número de massa para a gente, 208. A gente vai na tabela periódica e pega o número atômico do polônio, 84. Como ele emite uma partícula alfa, ele vai formar um elemento que eu vou chamar de X. Ainda não sei quem é, então chamo ele de X. Descubro o número de massa fazendo o balanço, né? Tem que ter 208 no reagente, tem que ter 208 no produto. Como já tem 4 da partícula alfa, vai ser 204. Mas não é pela massa que a gente vai descobrir quem é o elemento, e sim pelo número atômico, sempre assim. Essa massa aqui pode ser de vários átomos, né? Então a gente tem que ter cuidado, o número atômico ele é único e é o que a gente serve para reconhecer, que a gente usa para reconhecer um átomo. Então no lado do reagente tem 84 de número atômico, tem que ter 84 no produto. Já tem 2, pronto, 82. Esse cara aqui, quando a gente procura na tabela periódica quem é o 82, a gente acha que é o chumbo. Beleza? Então a gente coloca aqui o símbolo atômico do chumbo. Não vou falar a sigla para não fazer propaganda para outro curso, né? Então... então a gente tem aqui o símbolo atômico do nosso querido chumbo. Beleza? Então a gente está lá. Fizemos aí a massa total, 1000 gramas, e achamos os símbolos dos elementos. Uma questãozinha bacana, né? De tempo de meia-vida, um pouco diferente daquelas que costumam aparecer. Aí lembrando que eu sempre digo que quando a radioatividade vem no início, tempo de meia-vida, se for cobrado, já é dado, viu? Então, quando a radioatividade vai para o meio, para o final da prova, ele dá gráfico para você descobrir o tempo de meia-vida, pede o cálculo do número de partículas que foram formadas, né, geradas durante o decaimento. Então, não é tão mais simples assim. Beleza?
Vamos para a questão 2.